Hoje vamos falar de alfabetização adaptada para crianças com autismo, síndrome de Down e deficiência intelectual. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Rego, sou professora, psicopedagoga, especialista em educação especial e criadora do método AFA, um método de alfabetização adaptada para crianças com deficiência e dificuldades de aprendizagem. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre por que algumas crianças não conseguem aprender a ler. O que a neurociência explica? Vamos falar sobre isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que algumas crianças não conseguem aprender a ler? Você sabe responder essa pergunta? O que será que a neurociência explica sobre isso? Vamos aprender juntas e eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com novidades, coisas que não te ensinaram e que também não me ensinaram e eu quero contar para você. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te pedir com muito carinho que já deixe o seu like, se inscreva no canal, porque a inclusão que desejamos passa por nossas mãos e eu preciso de todos vocês para que a gente leve essa informação para muitas pessoas no mundo. Então, vamos começar bem devagarzinho. Cláudia, vamos falar de que hoje? Vamos entender exatamente uma coisa que muitas vezes pode fazer com que uma criança que tinha potencial fique parada e esquecida num cantinho, porque não entendemos exatamente como começar, quais são as habilidades necessárias no início, eu não desenvolvo isso, a criança trava, eu desisto e a gente perde a oportunidade de alfabetizar uma criança que tem condições. Aqui, com o método AFA, a gente sempre parte do pressuposto de que toda criança é capaz de aprender a ler. Basta que você crie uma forma com um método para ensinar. Então, Cláudia, o que é que você tem para ensinar para a gente hoje? Vamos entender o que a neurociência explica sobre quando eu vou aprender a ler, quais são os estímulos e habilidades que precisam ser entregues para mim enquanto criança com deficiência. Antes de aprender as letras, a criança tem um longo caminho de estímulos e habilidades a serem desenvolvidas. Por que precisamos saber disso? Por que você precisa ficar atento? Porque todas as crianças, quando vão para a escola, passam pela educação infantil. As crianças típicas estão na educação infantil desenvolvendo esses estímulos e habilidades. E muitas vezes, as crianças com deficiência estão nesse período se adaptando à escola, fazendo muitas terapias, algumas passando por cirurgias, a saúde ainda está debilitada, a família ainda está assustada e o que acontece? Perdemos a janela de oportunidades da educação infantil. E o pior, entramos na sala da alfabetização querendo aprender e já ter essas habilidades que não foram implantadas. Depois que eu aprendi, alfabetizei a minha filha, desenvolvi o método AFA, foi ficando cada vez mais claro para mim que existem 3 coisas que não me ensinaram e que eu desejo muito que você aprenda e eu vou te ensinar agora. O segredo que nunca me contaram e eu quero contar para você. Existem 3 coisas que nós precisamos garantir que todas as crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem tenham adquiridas para aprender a ler. Isso é neurociência, isso é o painel nacional de leitura que foi feito nos Estados Unidos. Foi uma pesquisa grande para entender o que a criança precisa saber antes de aprender a ler. Número 1, desenvolver coordenação motora fina e ampla. Subir, descer de degraus, equilíbrio, sentar, levantar, caminhar sobre uma linha, coordenação motora ampla, apertar papéis, brincar com pregadores para trabalhar o movimento de pinça, coordenação motora para trabalhar as mãos, para trabalhar o corpo, para estudar, para escrever, para traçar letras. Então, número 1,
Não adianta ficar ensinando letras, ensinando palavrinhas, tentando alfabetizar a partir de palavras, se antes eu não fiz um trabalho de base de coordenação motora. Aprendeu o número 1? Vamos aprender o número 2. Número 2. Letras, antes de serem letras, tem som, tem nome, tem traçado. Isso é o princípio alfabético. Então, precisamos brincar muito com as crianças, brincar com letras móveis, falar o nome da letra, apresentar a letra, brincar com o som, passar o dedinho sobre um risco que você faça no papel com o nome, com a letra grande, o traçado da letra. E termos toda essa familiaridade com a letra. E já sabemos que preferencialmente, se todos conseguirem, primeiro a letra bastão, porque ela é mais padronizada. A minha letra B se parece com a sua, que se parece com a de todo mundo, se ela for no formato bastão. Mas se eu fizer uma letra B cursiva, a minha parece de uma forma, a sua outra de outra forma, e isso dificulta a aprendizagem da criança. Aprender letras e formas a partir da letra bastão. E o número 3, Cláudia, o número 3, principalmente, é um dos pontos mágicos da metodologia do AFA. As crianças precisam ter repertório, precisam conhecer imagens que lá na frente vão virar palavras. Mas são quaisquer imagens? Não. São imagens com palavras curtas. Dentro do método AFA, dentro do curso AFA, nós temos uma lista com quase 100 palavras que são as primeiras para se aprender, para depois dessas 100 palavras eu passar para as palavras complexas. Então, 3 coisas que você vai sair daqui hoje sabendo: coordenação motora, princípio alfabético e ampliação de vocabulário com os sons antes de qualquer coisa. E eu preciso desenvolver essas habilidades. Por quê, Cláudia? Porque o erro mais comum de quem ensina para crianças com deficiência é ensinar letras sem preparar o cérebro. E este cérebro precisa o quê? Desenvolver audição, vou contar daqui a pouco, visão, memória e linguagem. Quando nós não fazemos isso, o que é que acontece? Isso gera frustração, resistência da criança e sensação de incapacidade. Fica desconfortável para a criança, ela acha difícil, ela resiste, ela não quer fazer atividades com você. Você se estressa, você cansa, você para e todo mundo desiste. Por isso precisamos saber como começar e começar certo. Para aprender a ler, o cérebro precisa integrar visão, audição, memória e linguagem. Quando essas áreas se conectam, a leitura começa. Então, me ensine aí, Cláudia, coisas práticas para a gente fazer no dia a dia, para a gente fazer em casa, para a gente brincar. Ensino sim. Quando a gente diz que precisa desenvolver a visão, a criança vê um B, a letra B. O cérebro precisa identificar o formato. Se eu faço um tracinho com uma barriguinha só é o B, mas se eu boto 2 barriguinhas é o B? Então, eu preciso guardar, identificar esse formato. Qual a direção? É um tracinho com uma barriguinha para que lado? Para a direita ou para a esquerda? E qual a diferença entre as letras B, P e R, que são parecidas, e entre a letra M e a W? Uma é para cima, outra para baixo? Então, isso tudo tem a ver com direção, com formato e com diferença entre letras. E aí, eu preciso trabalhar essa visão, como Cláudia, brincando muito com letras móveis. Eu preciso comprar, Cláudia? Não. Pega um papelão, recorta em vários pedacinhos e faz com hidrocor. Em qualquer lugar, em qualquer interior onde você estiver, você faz. Preciso trabalhar a audição. Importantíssimo. Para quê, Cláudia? Quando a criança escuta bola, B-O-L-A, ela precisa refinar esse som para desenvolver a consciência fonológica, que é uma das habilidades mais importantes para aprender a ler.
Então, eu preciso ensinar a essa criança sempre falando de maneira legível. E um truque bom é colocar um batom bem vermelho para chamar a atenção e ela está sempre olhando para você para ir treinando a partir do seu modelo essa articulação. Memória. A criança aprende que o símbolo, um tracinho e duas barriguinhas, é o B. O som é B. E agora, toda vez que ela vir uma letra B, ela vai precisar lembrar disso e encontrar aqui na memória essa letra. B, 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 o som do B. É assim que é o B. Eu preciso de memória, eu preciso guardar isso através do som e através da imagem. Como Cláudia, brincando. Sem uma sequência lógica para o alfabeto não virar música A, B, C, D, E, não. Letras aleatórias. E por último, a linguagem. Aqui está a mágica que eu já falei. Lembra que eu falei de repertório, de vocabulário? Quando a criança lê bolo. Aqui agora ela já está lá na linguagem, já está lendo. Ela precisa reconhecer os sons, juntar os sons e entender o significado. Se a criança tem vocabulário pequeno, você vai mostrar para ela um remo e ela não vai saber o que é. Você vai mostrar para ela um chale, ela não vai saber o que é. Você vai mostrar um lago e ela não vai saber o que é. Você vai mostrar um mago e ela vai achar que é um mágico, que é um bruxo. Então, a criança precisa ter repertório, como leitura, livros, figuras, imagens. É isso que a gente precisa. E aí, a gente une tudo isso numa brincadeira que eu quero trazer para vocês hoje. Vamos desenvolver agora visão, audição, a memória e a linguagem. A partir de uma brincadeira, eu deixei aqui, ó. Você pega lápis de cores. Aqui tem o quê? 2 azuis, 2 verdes, 2 vermelhos, 2 pretos e 2 amarelos. Por quê? Eu vou usar metade para mim, metade para a criança. E vamos brincar de fazer formatos como esses que você está vendo na imagem. Você fica com 5, a criança com 5. Como é que a gente pode brincar, Cláudia? Quem assistir essa aula e for lá no Instagram e me disser, Cláudia, eu assisti a aula, mande para mim o arquivo com as imagens, eu mando para vocês. Porque de repente vocês não precisam ter todos os lápis, vocês imprimem esses cards e você mostra para a criança. E aqui, o que parece simples, que não é, desenvolve o quê? Vamos trabalhar lógica com lápis de cor, brincar e ensinar sobre cores, ensinar sobre sentido e direção. O lápis está desta forma ou desta forma? A pontinha está para que lado? E a pontinha está para cima ou a pontinha está para baixo? Então, a gente desenvolve habilidades cognitivas como memória, atenção, concentração e raciocínio lógico. Isso vai ajudar na alfabetização? Com certeza. Então, a aula de hoje foi sobre isso. Não importa onde você esteja, em que lugar do mundo e do país. Você está no interior, você tem poucos recursos, material reciclado, coisas que você tem em casa, com lápis, varinhas, palito de picolé, que você recolheu da rua para reciclar. Use e abuse de materiais reciclados e trabalhe todas as brincadeiras que eu tenho trazido para vocês na aula. E se quiserem saber mais, conhecer mais, nós temos um site, visite. No site tem até um botãozinho do WhatsApp que você pode falar comigo, www.metodoafa.com.br. E no nosso Instagram do Instituto AFA, @Instituto AFA Oficial. Agora é aquela hora em que você assistiu a aula e que você compartilha com os amigos. Seja o vento que espalha a mudança, porque essa inclusão que tanto desejamos, merecemos e temos o direito, passa por nossas mãos. Então agora pensa naquela pessoa querida que você sabe que tem um filho com deficiência ou dificuldade de aprendizagem e compartilha essa aula e até a próxima aula. E Deus abençoe. Obrigada por estar comigo aqui até agora. Um grande abraço.